Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar e realmente aprender direito constitucional. Hoje vou adiantar um assunto dentro da matéria de direito constitucional que só abordaria mais para frente. Mas devido a inúmeros pedidos de alunos, ex-alunos e pessoas que acompanham o nosso canal em todo o Brasil, hoje vamos falar sobre o processo de impeachment de um presidente da República. Tema que ganhou grande repercussão nos últimos dias devido ao agravamento da situação política em nosso país. Muito bem, queridos estudantes, o que é o processo de impeachment? Como ele é regulado pela Constituição e pela doutrina? Quem assume o poder em caso de impeachment do presidente da República? Ao final desta aula, você, aluno, estudante, concurseiro, terá todas essas respostas para nunca mais errar questões deste tipo em provas e em concursos. Então, vamos aos estudos? De início, afirmo que o processo de impeachment nunca foi plenamente aplicada no Brasil. Mesmo no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o que houve foi uma renúncia, ainda em meio ao processo de impeachment, isso em 1992. Por isso, o processo de impeachment é pouco conhecido pela nossa sociedade. Dessa forma, vamos estudar os passos deste complexo processo de impeachment do presidente da República em nosso país. Inicialmente, devemos saber o que é o processo de impeachment. Então, vamos lá. De início, afirmo que o processo é de natureza político-jurídico, instaurado por uma denúncia feita ao Congresso Nacional a fim de apurar a responsabilidade devido a delito grave ou má conduta no exercício da função do presidente da República e de outras autoridades, como ministros de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal ou o Procurador-Geral da República. Lembro a vocês, queridos estudantes, que processos semelhantes podem ocorrer nas assembleias legislativas em relação aos governadores e nas câmaras de vereadores em relação aos prefeitos. E, em caso de condenação, resulta na perda do cargo. Hoje vamos tratar especificamente do processo de impeachment para o presidente da República. Muito bem. O presidente da República possui imunidades formais em relação ao processo, podendo ser processado por crime comum ou crime de responsabilidade, mas somente após a admissibilidade da Câmara dos Deputados por 2/3 dos votos de seus membros. Ele também tem um privilégio em relação à prisão, somente sendo preso por infração comum após sentença condenatória, de acordo com o artigo 86, parágrafo 3º da nossa Constituição. O presidente da República é relativamente irresponsável. Essa característica é conhecida como cláusula de irresponsabilidade administrativa, pois não poderá ser responsável penalmente por atos estranhos de sua função,
na vigência de seu mandato. Ou seja, ele só será responsável por atos praticados em ofício, em razão do exercício de seu mandato. A Constituição Federal prevê prerrogativa de foro para o presidente da República, pois somente o Supremo Tribunal Federal pode processá-lo e julgá-lo por crimes comuns. É o que diz o artigo 102, inciso 1º, a linha B da nossa Constituição Federal. Então, vamos tratar especificamente hoje dos crimes de responsabilidade pelo chefe do Poder Executivo Federal, que prevê o Senado Federal como competente para processar e julgar o presidente da República nestes tipos de crime, sendo necessário a admissibilidade pela Câmara dos Deputados. O artigo 85 da Constituição Federal traz um rol exemplificativo dessas condutas, podendo ser responsabilizado por todos os atos que atentem contra a Constituição Federal ou pelos enumerados neste rol. Gostaria de ler com vocês aqui o artigo 85, que trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especificamente, contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade administrativa. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. E ainda, parágrafo único, estes crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo para o julgamento. Assim, caso o presidente da República venha cometer as condutas descritas aqui no artigo 85 da Constituição Federal, poderá responder perante o Parlamento por crime de responsabilidade. Outro aspecto que chama muita atenção é que qualquer cidadão pode iniciar o processo de impeachment contra o presidente da República. Basta encaminhar uma denúncia por crime de responsabilidade à Câmara dos Deputados, devidamente assinada e acompanhada dos documentos que comprovem, em tese, a prática do crime de responsabilidade. Muito bem, queridos estudantes, mas quais são as principais etapas de um processo de impeachment? Vamos percorrer o caminho deste longo e complexo processo, pausadamente, com o objetivo de realmente entender todo esse processo. Inicialmente, a denúncia é analisada pelo presidente da Câmara. É ele quem faz o primeiro juízo de admissibilidade do pedido. Caso o presidente da Câmara a considere procedente, conforme a Lei 1079 de 1950, deverá ser lida em plenário e encaminhada para análise por uma comissão composta por integrantes de todas as bancadas da Câmara. Dessa forma, uma comissão especial é formada por representantes de todos os partidos. Esta comissão precisa emitir um parecer favorável
ou contrário à continuidade do processo. E neste ato abre-se prazo para que o presidente da República elabore sua defesa perante esta comissão, que tem o objetivo de decidir se há elementos suficientes para levar o assunto ao plenário da Câmara. Caso negativo, o processo se encerra aqui. Mas digamos que essa comissão multipartidária decida que há elementos que o presidente cometeu o crime de responsabilidade. O assunto deverá ser levado ao plenário da Câmara, onde o pedido precisa ser colocado em votação pelo presidente da Câmara e aceito por 2/3 ou mais de deputados. Hoje, este número representa 342 votos dos 513 deputados federais. Caso o presidente da República seja acusado de um crime comum, o Supremo Tribunal Federal se encarregará de julgá-lo. Se a acusação for de crime de responsabilidade, o julgamento será feito pelo Senado Federal. Neste momento em que a Câmara dos Deputados aceita a denúncia, o presidente fica automaticamente afastado de suas funções pelo prazo máximo de 6 meses, passando a responsabilidade de julgar o presidente para o Senado Federal, onde será instaurado um processo de impeachment, já com o presidente afastado de suas funções. Porém, se o julgamento demorar mais do que os 180 dias, o presidente deve retornar ao cargo enquanto o processo segue tramitando. A sessão de julgamento no Senado será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Notem bem, queridos alunos, a sessão se assemelha a um julgamento comum, com direito à defesa do réu, à palavra da comissão acusadora e à possibilidade de depoimento de testemunhas. Ao final, será necessário 2/3 dos 81 senadores, ou seja, 54 votos, a favor da condenação. Neste caso, o presidente da República perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para qualquer função pública. Se absolvido, o presidente reassume automaticamente o cargo. E finalizando o processo de impeachment, com a consequente condenação do presidente, quem deve assumir imediatamente o cargo é o vice-presidente. Porém, se ele também tiver sido cassado no mesmo processo de impeachment do presidente ou em outra situação, o presidente da Câmara assume o cargo interinamente. E caso haja algum impedimento para o presidente da Câmara assumir a presidência da República, serão convocados sucessivamente o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Outro aspecto que chama muita atenção: caso essa vacância ocorra nos primeiros 2 anos de mandato, o Congresso convocará uma eleição direta em 90 dias. Se o impeachment do presidente e do vice-presidente acontecer na segunda metade do mandato, o Congresso elegerá um novo presidente em um prazo de 30 dias, em uma eleição indireta. Notem, queridos alunos, que a Constituição Federal só admite a eleição indireta nestes casos, quando ficam vagos os cargos de presidente e vice-presidente nos últimos 2 anos do período presidencial. Somente nesta e única situação, a eleição para ambos os cargos será feita pelo Congresso Nacional na forma da lei. Nosso modelo constitucional
o segundo colocado nas eleições passadas nunca vai assumir o cargo de presidente da República, a não ser que ele seja eleito por uma nova eleição nos primeiros 2 anos de mandato ou eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional nos últimos 2 anos de mandato. Todos entenderam? Desta forma, finalizando esse tema tão polêmico nos dias de hoje, podemos resumir todo o processo de impeachment de um presidente da República da seguinte forma. Primeiro, denúncia formalizada com a apresentação dos fatos que qualquer cidadão pode formalizar. Segundo, recebimento da denúncia pelos representantes do povo na Câmara. Terceira, análise da denúncia na Câmara dos Deputados. Quarto, parecer da Câmara acerca da denúncia. E quinto e último, discussão sobre aprovação ou rejeição da denúncia. Lembrando que o quórum de aprovação de um processo de impeachment é altíssimo e não é o povo quem vai decidir pela aprovação ou não de forma direta. Quem faz isso são os parlamentares e é preciso, no mínimo, 2/3 dos votos dos 513 deputados, o que representaria hoje 342 votos para a aceitação do processo de impeachment. Caso consiga chegar ao quórum, o processo de impeachment vai para o Senado realizar o julgamento final e que também exige um quórum altíssimo, 2/3 dos 81 senadores. Queridos alunos, uma última curiosidade sobre o processo de impeachment do presidente é que, nos termos do artigo 68 da Lei 1079 de 1950, o julgamento será da seguinte forma. O presidente do Supremo Tribunal Federal irá perguntar aos senadores, que responderão sim ou não à seguinte pergunta: cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda de seu cargo? Bastando o senador responder sim ou não. E para encerrar, lembro a vocês que a votação não é secreta, ela deve ser aberta. Muito bem, espero ter esclarecido, à luz da Constituição, da lei e da doutrina, os aspectos mais importantes do processo de impeachment de um presidente da República. Se você gostou da aula, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim, poderemos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.